Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você médico cardiologista conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz e neste vídeo a gente vai ver 3 questões do TEC de 2018. 2 questões aí envolvem tratamento inicial da hipertensão arterial e ajuste de medicamentos. Por quê? Porque no mesmo caso clínico eles cobraram 2 questões, tá? Então, tratamento inicial de hipertensão e ajuste é uma coisa que você não pode errar na prova do TEC, porque eu já mostrei questões aqui de anos anteriores e é sempre a mesma coisa. Então, tem aqueles tópicos lá que você tem que memorizar e tem que memorizar, senão você erra a questão, ok? E a terceira questão que a gente vai ver é sobre hipertensão arterial renovascular, tá? Todas as 3 questões foram do TEC de 2018. Eu tô trazendo no bloco de hipertensão, tá? Questões assim mais recentes, ó, 2019, 2020, 2018, tá certo? Questões mais recentes. Muito bem, então vamos lá. TEC 2018. Mulher com 62 anos, branca, não tabagista, não etilista e sedentária. Portadora de diabetes tipo 2 sob tratamento. Assintomática do ponto de vista cardiovascular. Altura 1,65, peso 78, pulsos palpáveis e simétricos. Pressão arterial média, medidas repetidas 3 vezes em 2 ocasiões diferentes, 168 por 100. Sem diferença entre os membros, restante do exame físico sem alterações. Faz uso de metformina 850 mg dia, com vildagliptina 50 mg 2 vezes ao dia. Sem uso de outros medicamentos. Os exames laboratoriais mostram ureia de 30, creatinina 0,5, sódio 136, potássio 4,5, glicemia 118, hemoglobina glicada de 6%, TSH de 2, ácido úrico de 6, colesterol total 220, triglicerídeo de 180, HDL de 48, LDL 136, hemoglobina 13,6 e hematócrito 38%. Urina tipo 1 normal e pesquisa de proteinúria em amostra isolada também normal. E eletrocardiograma dentro dos limites da normalidade. Veja que enunciado aí longo, cheio de informações. Mas vamos aqui destacar os principais pontos. É uma paciente de 62 anos, portadora de diabetes tipo 2. Ela tem aí um IMC, peso altura dela aí dá um IMC mais ou menos aí de 28 para 29, ou seja, ela é um sobrepeso. Ela tem 3 medidas de pressão arterial em ocasiões diferentes, com média de 168 por 100. Ela tem um LDL de 136, tem pesquisa de proteinúria em amostra de urina, normal, ou seja, ela não tem proteinúria, e o eletrocardiograma também dentro dos limites da normalidade, tá? Então não há evidência, tá, de lesão de órgão-alvo. A gente fez uma questão aí no vídeo anterior que o paciente tinha proteinúria, e tinha lá um eletrocardiograma com sobrecarga ventricular esquerda. Nesse caso aí não tem nem proteinúria, nem sinais de sobrecarga ventricular esquerda. Então não tem sinais de lesões de órgão-alvo, tá? Então vamos lá. Então a questão continua. Supondo que se tratasse da primeira consulta da paciente, seria mais adequado, tá? Então, daí as alternativas, Então, vamos primeiro aqui fazer aquela revisão bem rápida para reforçar aí, para você poder conseguir aí sedimentar a informação. Então, é tratamento inicial de uma paciente hipertensa, tá? Então, o primeiro passo, classifica essa hipertensão, tá? A gente vai fazer a classificação. Pressão arterial dela é 168 por 100, então ela se enquadra como estágio 2, tanto aí de pressão arterial sistólica como da diastólica. Se por acaso a sistólica for mais alta que a diastólica, sempre vai valer o estágio mais alto, tá? Mas aí no caso, tanto a sistólica quanto a diastólica aí, estágio 2. Então na minha hipertensa, estágio 2. Depois a gente tem que fazer o quê? Estratificação de risco cardiovascular, tá? Nas colunas, a gente vai ter aí os níveis pressóricos, estágio de hipertensão, e nas linhas aí a gente vai ter quantidade de fator de risco. Só lembrando que o paciente que tem lesão de órgão-alvo, doença renal crônica estágio 3, diabetes, que é o caso dessa paciente, tá? E doença cardiovascular estabelecida já é automaticamente o quê?
de alto risco. Então, essa paciente é uma hipertensa estágio 2 de alto risco, tá? E depois a gente vai ver se a gente vai, né, iniciar a terapia farmacológica de imediato ou se a gente vai aguardar 3 meses aí com mudança de estilo de vida e depois a gente reavalia esse paciente. No caso da nossa paciente, né, ela é uma hipertensa estágio 2, então a gente deve iniciar a terapia farmacológica junto com mudança de estilo de vida, tá? Imediatamente. Então a gente não deve esperar. Então os pacientes estágio 2 e 3, ou então os pacientes estágio 1 de moderado e alto risco, esses pacientes devem iniciar a terapia farmacológica da hipertensão ao diagnóstico, tá? Junto aí com mudança de estilo de vida. E aí, a gente, como ela é estágio 2, né, a gente vai iniciar a combinação de 2 fármacos. A gente pode fazer um IECA com diurético tiazídico, a gente pode fazer um IECA com bloqueador de cálcio, pode ser um BRA com diurético tiazídico ou um BRA com bloqueador de cálcio. Mas também pode ser um bloqueador de cálcio com diurético tiazídico, tá? É uma associação aí permitida. No caso dela, tá? Nesse caso aí, ela não tem aí nenhum sinal de lesão de órgão-alvo, tá? Então isso não nos obriga a iniciar uma droga que atue no sistema renina-angiotensina-aldosterona, como o IECA ou o BRA, tá? Se ela tivesse alguma evidência, né, de lesão de órgão-alvo, aí sim era obrigatório começar IECA ou BRA, né, junto com uma outra droga que poderia ser um bloqueador de cálcio ou um diurético tiazídico, tá certo? Muito bem. Então a gente já viu isso aí repetidas vezes, eu acredito aí que ficou bem sedimentada essa informação, tá? Então vamos lá, supondo que se tratasse da primeira consulta da paciente, seria mais adequado. Então vamos lá, letra A. Iniciar a terapêutica não farmacológica e solicitar a monitorização ambulatorial da pressão arterial para estratificação de risco, né? A MAPA a gente não usa para estratificação de risco, a gente usa a pressão arterial de consultório, tá certo? E essa paciente, ela tem que iniciar a terapia não farmacológica junto com a terapia farmacológica. Então a letra A está errada. Letra B, iniciar o uso de antihipertensivos em associação. Ok, instituir modificações no estilo de vida e associar estatina. Tá certo, a gente usa aí, né, duas drogas de classes diferentes com ações sinérgicas, né, como a gente falou, tá? Mudança de estilo de vida e associa estatina, por quê? Porque ela é uma paciente hipertensa diabética de alto risco cardiovascular. E ela tinha lá um LDL lá elevado, né? Paciente de alto risco, né? A gente tem que manter aí um LDL abaixo de 70. Paciente de alto risco abaixo de 70. Então tá certo começar a estatina junto aí com 2 antihipertensivos, né? Sendo que ele não coloca, né, a classe aí, mas a gente sabe, né? A classe IECA ou BRA, tá? Com bloqueador de cálcio ou diurético tiazídico, tá? Podendo fazer também bloqueador de cálcio e diurético tiazídico, tá certo? Muito bem, então a letra B parece que está correta, mas vamos ver as outras, tá? Letra C, iniciar tratamento não farmacológico e solicitar proteinúria de 24 horas, teste ergométrico e ecodopplercardiograma antes do uso de medicamentos para hipertensão. Nada a ver, pode até solicitar proteinúria de 24 horas para pesquisar, né, para ver se ela tem realmente proteinúria, porque ela fez aquela proteinúria na amostra isolada de urina, tá? Mas nada a ver aí de esperar exame para começar tratamento. O tratamento tem que ser, né, iniciado de forma imediata. Então a letra C a gente corta. Letra D, iniciar tratamento não farmacológico e de imediato o uso de diurético tiazídico. Tá, tratamento não farmacológico ok, né? Mas a gente tem que fazer o quê? Associação de medicamentos. A gente não pode começar monoterapia. Então a letra D também está errada. E por fim, letra E, iniciar o uso de qualquer um dos agentes antihipertensivos logo após a realização da monitorização ambulatorial da pressão arterial. Não tem indicação de fazer MAPA e não é qualquer agente antihipertensivo, né? É a associação daquelas classes que a gente já falou, né? IECA com BCC, né? IECA com tiazídico, ou BRA com BCC, BRA com tiazídico, ou ainda BCC com tiazídico, tá? Então a letra E também não pode, então realmente o gabarito é a letra B de bola, tá certo? Muito bem.
E aí, ó, outra questão, só que no mesmo caso clínico. Ele diz assim: considerando-se o enunciado da questão anterior, supondo que a paciente chegasse para a consulta com estes níveis de pressão arterial e já em uso de hidroclorotiazida, 25 mg dia e anlodipino 5 mg dia, a conduta adicional imediata mais adequada seria... Bem, então a paciente lá, estágio 2, né, ela é diabética, de alto risco, e aí ela chegou com aqueles níveis pressóricos, tá certo? E vamos supor, ele diz assim, ó, agora nesse cenário aqui, né, não é a primeira consulta, nesse cenário aqui ela já vem usando, né, duas drogas, hidroclorotiazida e anlodipino, tá? E aí, qual seria a conduta mais adequada? Vamos para as alternativas. Letra A, associar um fármaco bloqueador do sistema renina-angiotensina-aldosterona em dose adequada. Sim, parece adequado, né? Associar aí um IECA, né? Ou então um BRA, de preferência aí um IECA, começar com IECA. Se apresentar intolerância ao IECA, a gente substitui pelo BRA. A letra A parece adequada. Letra B, aumentar a dose do anlodipino para 10 mg dia. Veja, a dose que ela está tomando, né? É uma dose de 5 mg, a dose máxima é 10. Não estaria errado também aumentar a dose do anlodipino para 10 mg. Por quê? Porque, como eu falei, ela não tem, né, nenhum sinal ali no caso clínico dela de lesão de órgão-alvo, tá? Então também não estaria errado aumentar a dose do anlodipino, tá? Mas vamos lá, letra C, associar um beta-bloqueador de terceira geração. Né? Beta-bloqueador ele é de primeira linha naquelas condições específicas. Paciente portador de insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, que precisa de controle de frequência cardíaca. Não é o caso dela, tá? E aí, então, o beta-bloqueador é uma quinta droga, seria a quinta droga. Então, não entra, então a letra C não pode ser. Letra D, associar espironolactona a 25 mg dia e mais um fármaco bloqueador do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? O espironolactona é o quarto fármaco. Então, se ela tivesse com 3 fármacos e ainda fora da meta terapêutica, aí sim a gente associaria a espironolactona. Então, o momento também não é de associar a espironolactona, a gente corta a letra D. E, por último, associar o inibidor da enzima conversora de angiotensina e um bloqueador dos receptores da angiotensina, por ela ser diabética, pelo amor de Deus, né? E IECA com BRA, nem pensar, tá? E aí, ficamos com a alternativa A e a alternativa B, tá? O gabarito preliminar, né, veio a letra A, mas o gabarito pós-recurso eles consideraram também a letra B. Também não está errado a letra B, tá? Então, gabarito, letra A e letra B. Outra questão do TEC de 2018. A hipertensão arterial renovascular ocorre por estenose parcial ou total, uni ou bilateral da artéria renal ou de um de seus ramos, desencadeada e mantida por isquemia do tecido renal. Em relação à hipertensão arterial renovascular, assinale a alternativa correta, tá? Muito bem, então ele quer saber aí a alternativa correta em relação à hipertensão arterial renovascular. E aí ele dá aí as alternativas, né? Então ele quer saber a alternativa correta, mas aí vamos aqui primeiro lá para a diretriz, tá? Vamos ver o que é hipertensão renovascular, tá? Então aí tá aí a página da diretriz, hipertensão renovascular tá aqui, ó. Veja se não é exatamente o enunciado da prova, exatamente o enunciado da prova. A hipertensão arterial renovascular é causa comum e potencialmente reversível de hipertensão arterial secundária, devido à estenose parcial ou total, uni ou bilateralmente da artéria renal ou de seus ramos, desencadeando e mantendo isquemia renal significante. Bem, até aí, ó, foi o enunciado da prova. Até aí foi o enunciado da prova. Mas vamos aí continuar lendo, tá? Isso geralmente ocorre com obstruções superiores a 70%. Sua prevalência e sua etiologia variam conforme a idade e o nível pressórico. Em adultos jovens, especialmente de sexo feminino, a hipertensão arterial renovascular é mais frequentemente causada por displasia fibromuscular. Em idosos, a causa mais comum consiste em aterosclerose, geralmente acompanhada por aterosclerose periférica ou coronariana. Os indicadores clínicos de hipertensão arterial renovascular são apresentados no quadro 15.3, tá? Então vamos lá, vamos para as alternativas aqui, a gente já viu, já definiu aí,
né? Percebeu que ele pegou exatamente ali, né, o que está ali na diretriz e colocou no enunciado da prova. Exatamente, copiou e colou, tá? Então vamos para as alternativas. Letra A. Pode estabelecer o diagnóstico de hipertensão arterial renovascular quando há estenose maior que 50%, uni ou bilateralmente da artéria renal, ou um de seus ramos associado à elevação sustentada da pressão arterial. A gente viu que não é 50%, é o quê? 70%. Tá? Então, maior que 70%. Então, a letra A não é. Letra B. A ocorrência de edema agudo de pulmão súbito ou de repetição associada à hipertensão estágio 3 ou resistente é considerado quadro de alta probabilidade para hipertensão arterial renovascular. Sim, isso é verdade, né? O paciente aí com quadro de edema agudo súbito, né, de repetição, hipertenso estágio 3, ou aquele paciente hipertenso resistente, já está com 3 drogas antihipertensivas e continua aí com a pressão elevada, tá? Tem alta probabilidade de ter hipertensão arterial renovascular. Faz sentido, então a letra B parece correta, mas vamos ver as outras alternativas. Letra C. Em crianças e jovens, a principal causa de hipertensão arterial renovascular é a arterite de Takayasu. Não, né? A principal causa, ele fala lá, displasia fibromuscular, tá? Em jovens, né? Crianças e jovens. Em adultos, que é aterosclerose. Então a letra C também não pode. Letra D, a atividade plasmática da renina está reduzida na hipertensão arterial renovascular. Pelo contrário, a renina está muito elevada, muito alta. Então, letra D também não pode. E por fim, os inibidores da enzima de conversão, né, IECA, e os bloqueadores dos receptores de angiotensina, BRA, estão contraindicados em todas as formas de hipertensão arterial renovascular? Não, estão contraindicados na hipertensão renovascular bilateral, tá? Bilateral. A unilateral eles não estão contraindicados, tá? E ele aí fala de todas as formas. Então a letra E não pode, gabarito letra B, tá? Letra B. Muito bem, então chegamos ao fim aí de mais um vídeo, né, do bloco de hipertensão arterial, né? A gente falou aqui novamente, né, de início de tratamento do paciente hipertenso, falamos aí de ajuste de medicamentos, né, escolha de medicamentos, falamos também um pouquinho de hipertensão secundária, mais especificamente da hipertensão renovascular. Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima!